Graça e paz, amados, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje, meditando na palavra de Deus, o Senhor falou fortemente ao meu coração. Em 1 Samuel 1:9, que diz: Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. O Senhor falou algo nessa palavra que eu nunca tinha percebido. Como a palavra de Deus, todas as vezes que a gente lê, o Espírito Santo fala de uma forma conosco, eu decidi compartilhar isso com vocês, pois é uma revelação poderosa da parte de Deus. Nessa passagem, Ana, ela ora ao Senhor. E o que mais me chamou a atenção é o comportamento de Ana, né? A Bíblia diz que ela estava amargurada e ela chora ao Senhor. E quantos de nós aqui ficamos abatidos, né? Ficamos tristes diante de uma situação e de uma situação que nos pede um posicionamento. A Bíblia diz que todas as vezes que Penina provocava Ana, ela se abatia, ela não comia, ela ficava triste, ela só chorava. E é nessa situação que ela precisava se posicionar. Era nesse momento, no momento da provocação, que Ana precisava se posicionar. Então, muitas das vezes nós também nos comportamos dessa forma, né? Ao invés de nos posicionarmos, nós nos abatemos, nós nos entristecemos, nós choramos, né? E esse comportamento de Ana se repetiu por muitos e muitos anos, porque a Bíblia fala que todos os anos eles subiam a Siló. E todos os anos Ana era provocada. Todos os anos, todos os dias, Ana era provocada. Até que um dia ela decidiu fazer diferente. Quantos de nós aqui ficamos andando em círculo por falta de um posicionamento, por falta de uma atitude diferente? Às vezes Deus nos coloca numa situação e a gente fica ali naquela situação por muitos e muito tempo, por muitos e muitos anos, né? Só que o segredo está aí, o posicionamento. Precisamos nos posicionar. Quando Deus nos coloca, né, nessa posição, nessa prova, amados, nessa prova, não é porque Ele quer nos ver sofrendo, chorando, é para que haja um posicionamento da nossa parte, né, para que a gente vê que o problema não está no outro, para que a gente vê que o problema não está na igreja, não está no vizinho, o problema está em nós, da forma que nós vamos nos posicionar diante daquela situação. E mais adiante a Bíblia vai falar que Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Eu percebo duas coisas diferentes no posicionamento de Ana. A primeira coisa que eu percebo é que ela buscou a Deus de uma forma diferente. Ana se cansou da mesmice. Ela entrou na presença de Deus de uma forma diferente. Ela não se importou com quem estava do lado dela. Porque quem estava do lado não sabe o que ela estava passando. Quem está do seu lado não sabe o que você está passando. O irmão que está do seu lado não sabe a sua situação, não sabe a sua necessidade. Eli pensou que ela estava embriagada. Ele viu que aquele comportamento era diferente. Mas, se ele tivesse ligado mesmo em espírito, ele saberia que era algo que vinha do alto, não era embriaguez. E aqui eu dou uma pausa para falar. Não se importe com o que está do seu lado. Quando for entrar na presença de Deus, se você quiser chorar, chore. Se você quiser gritar, grite. De acordo com o barulho que você faz aqui na terra, o céu se movimenta ao seu favor. Mas adiante do texto, Ana segue o seu caminho e ela faz uma coisa diferente. Ela comeu e o seu semblante mudou, já não era mais triste. Então ela fez algo diferente. Ao invés de ficar abatida e não comer, ela comeu e seguiu adiante. E eu aprendi outra coisa aqui. Se comporte diferente.
como se você já estivesse com o seu milagre, como se você já estivesse vivendo o seu milagre. Ana volta para casa e a Bíblia diz que ela tem relações com seu marido e o Senhor se lembrou dela. E eu não acho isso uma coincidência. Eu não acho que o Senhor se lembrou de Ana justamente naquele dia que ela fez diferente. Eu acredito que o Senhor já estava com tudo preparado. O Senhor só estava esperando o posicionamento de Ana. E naquele dia que Ana se posicionou, o Senhor concluiu o milagre na vida de Ana. Então, amados, acredite, se posiciona e faça diferente. Faça diferente, porque o céu se posiciona diferente quando você busca diferente, quando você faz algo diferente. E Ana reconheceu que ela era uma mulher amargurada. Ela disse: Senhor, eu sou uma mulher amargurada. E Deus não dá filhos à mulher amargurada. Deus não dá ministério a pessoas amarguradas. Deus não faz acontecer na vida de alguém que não reconheceu o seu erro, que não reconheceu o que precisa ser mudado. Ele só estava esperando o posicionamento dela. Ele queria dar um filho. Ele não queria dar apenas um filho. Ele queria dar a ela um profeta, um juiz, um sacerdote. Samuel, ele foi essas três coisas. Ele foi profeta, ele foi juiz e foi sacerdote. Então, Deus, ele não quer te dar somente aquilo que você está pedindo. Ele quer te dar além do que você imagina. Em seguida, Samuel nasce. Eucana e sua família sobem novamente a Siló. Mas Ana não vai, porque Ana estava amamentando Samuel. E ela sabe que se ela subisse antes do tempo, Samuel ia ficar, porque ela prometeu a Deus que ele ficaria lá. Então, a época do desmame, naquela época, era de 4 a 5 anos. Eu imagino que quando Samuel ia crescendo, ele ia perguntando por que as pessoas subiam lá para adorar o Senhor. Mãe, por que meus irmãos vão e eu não vou? E eu imagino Ana respondendo: porque você é diferente. Os outros sobem e retornam, mas você vai e você vai ficar lá. Então, amados, parece que está demorando. Parece que nada acontece para a sua vida. Mas no tempo certo, as coisas vão fazer sentido. O Senhor te honrará e você viverá tudo aquilo que você pediu a Ele. Para muitos é só um momento, mas para Deus você é eterno. Você será reconhecido na terra e nos céus. A sua história é diferente. Não compare a sua história com de outras pessoas. Ana, ela reconheceu que era uma mulher amarga. Nós precisamos reconhecer os nossos erros perante Deus. Temos que nos analisar a nossa alma, porque ela é que vai dizer quem está no comando, se é a sua carne ou se é o seu espírito. Quando Ana se ajoelhou e reconheceu que estava amargurada com a sua vida e a sua situação, ela virou uma chave no reino espiritual. Satanás quer que ficamos dando voltas no mesmo lugar, remoendo a mesma situação, a mesma história e se perguntando por quê, Senhor, por que fulano de tal, por que não eu? E Ana entendeu que o problema não era Penina, nem a quantidade de filhos que Penina tinha. O problema era ela. O problema era o que ela precisava fazer. Ela entendeu que precisava se consertar diante de Deus para então receber o seu milagre. Deus, ele vai fazer o que ele tem que fazer na sua vida, mas ele só vai fazer quando você reconhecer o seu erro. Ele só vai fazer quando você se posicionar diante dele. Amém, amados? Que essa palavra, ela venha falar com o seu coração, ela venha tocar o seu coração. Eu quero orar por sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco aqui, Senhor, esse homem e essa mulher diante de Ti. Pai, que eles venham se posicionar hoje diante de Ti. Que eles não venham perder mais tempo. Ó Pai, que eles venham reconhecer, Senhor, que o erro não está no problema, que o erro não está nas pessoas, não está no lugar, mas que o erro está neles. Em nome de Jesus, Espírito Santo, sonda esses corações nessa hora. Em nome do Senhor Jesus. E vai fazendo a Tua vontade, vai efetuando o Teu querer sobre essas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.